Meus irmãos queridos, um bom dia. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. João, capítulo 16, verso 12. Nós vamos tentar caminhar, avançar até o versículo 15. Por que eu digo nós vamos tentar? Eu me preparei para isso. Eu estudei o texto do verso 12 ao verso 15. Agora, é tanta riqueza de informação, é uma passagem tão extraordinária, comovente, que eu não sei se nós vamos conseguir chegar ao verso 15. Eu espero que eu não seja prolixo e que, se tiver que parar pelo meio do caminho, que seja pela ação autêntica do Espírito Santo e não pela incapacidade de falar com precisão. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Para quem está sintonizando nessa transmissão pela primeira vez, quero dizer que na Igreja Presbiteriana da Barra, todos os domingos pela manhã, o texto que é levado para o púlpito é o do Evangelho de João. Nós estamos fazendo isso há uns 4 anos, se eu não estou enganado, depois alguém me corrija, expondo verso por verso, palavra por palavra, o Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal como está registrado no Evangelho de João. E agora nós nos encontramos no versículo 12 do capítulo 16. E a maravilha desse método de pregação é que ele pauta o púlpito. Então, não é o jornal que determina o que vai ser pregado, e sim a passagem do dia, e que a igreja espera que seja exposta com fidelidade, com coragem, ainda que isso perturbe. Porque nós sabemos, conforme vimos no domingo passado, que o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, mas ele o faz para que os arrependidos provem da mais profunda consolação. Vamos lá então, João capítulo 16, versículo 12, que a partir de agora o Espírito Santo nos oriente, nos dirija, ilumina o texto das Sagradas Escrituras, porque nós sabemos que a Bíblia, sem a obra de iluminação do Espírito Santo, é um livro fechado. Você pode até entender o significado do que está sendo dito, mas não vai provar do poder transformador em seu coração. Você não vai sentir, não canso de repetir, plagiando o Jonathan Edwards, você não vai sentir a doçura do mel. Só Deus por operar esse milagre. Então vamos lá, João capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer. Então aqui está o Senhor Jesus, depois de 3 anos de vida íntima com seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, eu ainda não lhes comuniquei tudo aquilo que o Pai anseia lhes ensinar. Dá para você ter uma ideia do significado de uma verdade como essa para a sua e para a minha vida? Porque o que nós mais precisamos é da verdade. É de comunicação, é de luz. Olhe para essa pandemia. Muitos estão tentando encontrar sentido para viver num mundo no qual bilhões de seres humanos estão trancados dentro de casa por causa de um inimigo que eles não conseguem enxergar, não conseguem divisar, detectar, sabe, que está trazendo, então, colapso para a indústria e para o comércio nos mais diferentes países do mundo. Que coisa humilhante! E que fato, portanto, acachapante, e que nos remete para fazer perguntas à vida. Afinal de contas, qual é o sentido da nossa existência num mundo como esse, no qual a espécie humana está sujeita a tal tipo de enfermidade? E aí então vem o Senhor Jesus nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Veja, não por falta de luz, não por falta de revelação da verdade, ou de interesse de Deus
em nos conduzir no caminho da vida eterna, mas isso em razão das trevas que autoimpostas, da decisão que nós tomamos de virar as costas para o Criador. Eu me lembro de uma frase, há muito tempo que eu não cito isso no púlpito. Eu devo ter lido essa declaração há uns 30, 35 anos. Francis Schaeffer, falando sobre a decisão do homem de virar as costas para o seu Criador. Ele diz a seguinte coisa: ao virar as costas para Deus, os seres humanos têm virado as costas à verdade, às verdades dadas por Deus. E ao fazer isso, eles se tornam prisioneiros de uma multidão de questões pessoais e intelectuais. Carecemos desesperadamente de luz para sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como nos reconciliarmos com o Criador contra o qual pecamos. E aí então, nesse cenário de vida dura, curta e incerta, com você e eu, sujeitos a um processo inexorável de envelhecimento, certos de que haveremos de morrer, carentes, portanto, repito, de luz, a fim de que recobremos a energia para viver a partir da percepção do fato de que a vida tem sentido. E nesse mundo, portanto, no qual a filosofia tanto nos frustra, numa sucessão interminável de desconstrução, vem um filósofo, faz uma afirmação, traça um círculo apresentando uma metanarrativa, um conjunto, portanto, de supostas verdades que explicam a vida, a realidade última, e vem o outro e o refuta. E muitas vezes o refuta é de modo incurável. Simplesmente mata o que havia sido ensinado e crido por toda uma geração. Desconstrói o pensamento. Só que isso tem ocorrido desde o advento da filosofia grega. Você volta aí 600 anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você encontrará pensadores fazendo as suas afirmações, expressando ter entendido qual é o significado da vida, qual a realidade última, a fim de que um outro apareça para refutar tudo que tinha sido ensinado. Nós carecemos daquela informação cujo fundamento é o caráter de Deus. Nós precisamos de um ser que fale, vou trazer para os dias de hoje, sem estar vendido para a esquerda, para a direita. Nós precisamos de alguém que nos comunique sem ter um compromisso último, seja com progressismo, seja com conservadorismo. Nós precisamos de alguém isento. E no tempo e no espaço, e é isso que o Evangelho declara, o Filho de Deus se manifestou. E passou 3 anos no convívio íntimo com os seus discípulos, ao término dos quais nós encontramos o Senhor Jesus declarando a seguinte coisa: eu tenho ainda muito para lhes dizer. Meu Deus, depois dele ter, vamos nos ater a Mateus capítulo 5, do verso 1 até o último versículo do capítulo 7. Aquilo ali já bastava. O que é que eu preciso mais do ponto de vista de uma direção para a minha conduta? O que é que eu preciso mais do ponto de vista de esperança para viver? Está tudo ali, maravilhosamente exposto de forma simples, que pode ser entendido pela lavadeira, pelo analfabeto. Tudo ali, claramente apresentado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. E aí vem o Senhor Jesus e declara
eu tenho ainda muito mais para lhes dizer. Porque eu tenho ainda muito mais para lhes dizer, porque vocês carecem de informação, de contato com a verdade, vocês carecem de luz, vocês precisam conhecer aqueles fatos referentes ao amor do Pai pela vida de vocês, que nenhum filósofo é capaz de apresentar com exatidão. Eu tenho muito para lhes dizer. Esse conhecimento é progressivo, jamais exaustivo. Vocês estão diante de verdades que lhes comuniquei nesses últimos 3 anos, que os remetem para aplicações práticas dessas mesmas verdades, que muitas vezes os fazem se sentir confusos quanto ao modo de encarnar essa pregação chamada Evangelho num mundo tão dialético, tão complicado, tão escuro como esse. Eu sei que as afirmações que eu fiz até então os levam por uma questão de raciocínio lógico a outras perguntas, carentes de novas respostas. E eu as tenho. E não há dificuldade intelectual que vocês estejam enfrentando hoje, nesse presente momento, da sua jornada espiritual, da relação comigo e com o Pai, que eu não possa dissipar. Eu tenho ainda muito para lhes dizer. É por isso que essa relação é encantadora, por isso que não há monotonia no cristianismo, porque trata-se de um conhecimento progressivo. Lá estavam aqueles homens, os 11, Judas já tinha partido, encantados com o que até então haviam descoberto. Nós vimos algumas semanas atrás que nesse contexto eles estavam administrando uma melancolia em razão do fato do Senhor Jesus ter dito que se ausentaria deles, que eles não teriam mais a presença física de Cristo. E qual é a razão de ser dessa melancolia? Porque era maravilhoso conviver na presença da luz. E você então ouvir a verdade de modo cristalino, nítido, sem intermediários, sem condicionamentos. E é interessante isso, e nas esquinas, e nas ruas empoeiradas, e na beira de um lago, e atravessando um rio, enquanto se preparava para dormir, ao amanhecer, pois essa foi a espécie de vida que os 12 viveram com o Senhor Jesus. E tudo isso, enquanto as instituições religiosas funcionavam, o culto na sinagoga, a adoração no templo, e a verdade na sua plenitude estava se manifestando nas ruas, sabe, no alto de um sicômoro, dentro da casa de um cobrador de impostos corrupto, sabe, na presença de leprosos, de cegos, de coxos. Coisa extraordinária isso. E aí, então, tenho ainda muito para lhes dizer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês não o podem ainda suportar. Então, isso aqui, gente, olha, é coisa para nós ficarmos o domingo inteiro pensando sobre, mas vocês não o podem suportar. Eu tenho algumas afirmações a fazer, algumas verdades a comunicar. Eu tenho como é que eu poderia dizer? Traços da beleza desse evangelho a revelar a vocês.
que hoje vocês não têm condição, vocês não têm estrutura para suportar. Veja, isso pode ter a ver com as seguintes coisas. O Senhor Jesus não fala que verdades são essas. Calvino, no seu comentário, faz um alerta. Não vamos tentar elocubrar em cima daquilo que o Senhor Jesus não falou. Ele não disse que verdades são essas que os discípulos não estavam preparados para ouvir. Nós podemos, de certa forma, pensar a respeito de que doutrinas, de que fatos, de que aspectos da riqueza do Evangelho o Senhor Jesus poderia estar falando, mas sem jamais sermos dogmáticos, porque nós não sabemos. Contudo, o que nós sabemos, veja só, é que nós não sabemos tudo. O que nós sabemos é que há todo um conjunto de verdades, isso em qualquer fase das nossas vidas, ao qual nós não temos acesso. Veja, e é por isso que é uma loucura, por causa de uma dúvida qualquer, nós abrirmos mão da fé cristã, deixando de crer naquilo que é possível crer, que a nossa natureza nos permite acreditar, e que traz todo o significado para as nossas vidas, e deixando assim de viver com Cristo, por causa de, vamos dizer, um campo do conhecimento da teologia que nos é enigmático, em que a verdade nos é apresentada de uma forma contrária àquilo que nós preferíamos acreditar. Portanto, a igreja, ela pode não estar preparada para ouvir a verdade, em razão do fato de que, para que a igreja compreenda de uma forma mais ampla o conteúdo do Evangelho, é necessário que Deus intervenha na história, a fim de que a doutrina seja vista à luz das manifestações, vamos dizer assim, espaço-temporais da vontade de Deus. Nesse sentido aqui, eu penso que é seguro dizer que parte do problema não dizia respeito exclusivamente à condição espiritual dos discípulos. Porque essa verdade, e aqui o Senhor Jesus, eu diria a Trindade Santa, faz de uma forma muito diferente do que muitos pastores são capazes de fazer. Eu me lembro de alguém dizendo sobre a virtude de um teólogo, que ele era capaz de tornar redondo o que era quadrado. Falar com simplicidade, com clareza, não usar no púlpito palavras pretensiosas, que ninguém entende. Então, aqui, a revelação, ela segue, vamos assim dizer, a didática do Espírito Santo. E há certas coisas que a igreja só pode compreender depois de que o caminho para a compreensão da verdade seja pavimentado. Ora, Jesus está falando aqui antes da sua crucificação, antes do seu sepultamento, antes da sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus. Então não há mínima dúvida de que aquilo que o Senhor está dizendo relaciona-se a esses 4 fatos históricos que estavam para acontecer e que fariam com que a igreja, ali representada pelos 11, tivesse uma compreensão totalmente nova da mensagem de Jesus Cristo. Era necessário que esses fatos ocorressem, a fim de que, mediante um olhar retrospectivo para ele,
sob a iluminação do Espírito Santo, a igreja pudesse ter uma compreensão mais extensa da gloriosa verdade do Evangelho bendito de Jesus Cristo. Agora, há um fato para o qual Efésios nos chama a atenção e muito bem abordado por Martin Lloyd-Jones na sua série de pregações sobre a carta de Paulo aos Efésios, que é o fato, veja só, de que para que nós compreendamos de uma forma mais ampla a verdade, para que a verdade nos faça bem, é necessário que nós sejamos preparados espiritualmente pelo Espírito Santo. Olha, eu vou dizer o seguinte, vou usar deliberadamente aqui uma palavra, para que a verdade não arrebente conosco. Por que eu digo isso? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, sobre ele orando, olha só, ele orando pelos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Aqui é o pastor pensando nos membros da sua igreja. E eu não vou dizer que eu faço isso com perfeição, mas muitas vezes ao longo da semana, você pode ter certeza, você que é membro da Igreja Presbiteriana da Barra, e esse, vamos assim dizer, esse rebanho maravilhoso, composto literalmente por milhares de pessoas que têm me concedido a honra de acompanhar a minha pregação pelas redes sociais. Eu estou sempre orando por vocês, sempre pedindo para que Deus opere na vida desses que são afetados direto e indiretamente pelo meu ministério, o que está registrado aqui em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui está o apóstolo Paulo, portanto, dizendo que fazia parte da sua vida separar tempo para interceder pela igreja, diante do Pai. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma, eu estou aqui com a tradução antiga na minha cabeça, de quem toda a família, nos céus e da terra, recebe o nome. Aí ele diz qual era o motivo da sua oração. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu espírito no íntimo de cada um, ou no homem interior. Então aqui está o apóstolo Paulo fazendo a seguinte oração: eu peço que Deus os prepare, que Deus os fortaleça, que pelo Espírito Santo ele atue no íntimo, no coração, preparando-os para algo que é o meu sonho para a vida da igreja de Éfeso. E que sonho é esse? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Observe que eles já eram cristãos, e aqui está o apóstolo Paulo orando para que Cristo habitasse no coração deles, apesar de serem cristãos. Certamente, aquilo sobre o que o apóstolo Paulo está falando é sobre uma presença mais ampla, uma presença mais, assim, meu Deus, a palavra não seria definitiva. Eu estou encontrando dificuldade de encontrar uma palavra, é mais do que uma presença ocasional, diz Martin Lloyd-Jones. É você estar ali, definitivamente ali, para sempre, com acesso a todos os cômodos dessa casa. E ele diz, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Por que enraizados e alicerçados em amor? Porque você não vai entender essa mensagem nunca apenas com o cérebro. É necessário que haja afinidade. Só se você estiver vivendo no mundo do amor, para você entender a linguagem do amor. E ele diz, estando arraigados e alicerçados de amor, isto para que com todos os santos, com toda a igreja, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se converteram, mas não receberam tudo no ato da conversão.
Entendam isso, e essa é a lição que os pentecostais têm a ensinar aos chamados históricos. Embora, se levarmos a sério uma teologia, por exemplo, como a teologia calvinista, a teologia reformada, nós chegaremos à conclusão de que, no melhor dessa tradição, sabe, consta que quando o cristão se converte, ele não recebe tudo de uma só vez. Que essas experiências com o Espírito Santo são progressivas. Você é regenerado, o Espírito Santo vem fazer morada em seu coração, e a partir daí estabelece uma relação caracterizada por um progresso, sabe, por um crescimento ininterrupto dessa intimidade com Deus. Então observe que aqui o apóstolo Paulo está orando por crentes, e dizendo: vocês não receberam tudo de uma só vez, como os pentecostais dizem. Olha, você se converteu, mas já foi batizado com o Espírito Santo? Talvez você não goste dessa terminologia. Talvez você faça parte de uma tradição que associa a palavra batismo à regeneração, à experiência inicial de novo nascimento, de entrada no reino dos céus. Os pentecostais pensam de uma forma diferente. Muitos reformados concordam com os pentecostais, entre os quais Martin Lloyd Jones, John Flavel, Thomas Goodwin, John Owen, que dizem: você tem que buscar essa experiência, que você pode ser crente e não ter alegria indizível e cheia de glória. Você é crente, você nasceu de novo, mas ainda há campo a ser conquistado na sua vida espiritual. E o apóstolo Paulo aqui ora por algo que está para além do batismo com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones declara na exposição gloriosa sobre esse texto, é o livro 3 da série de Efésios. É um negócio espetacular, espetacular. Exposição do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, especialmente o exame que Martin Lloyd Jones faz dessa oração do apóstolo Paulo. E o que o Martin Lloyd Jones declara é o seguinte: aqui é o Everest da vida cristã. Nesse mundo não há nada maior a ser experimentado pelo cristão do que Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Não há nada mais glorioso. Agora observe, o apóstolo Paulo está aqui clamando para que eles se tornassem habitação da pessoa de Cristo, com Cristo, portanto, ali, de uma forma plena, com o coração desses homens e dessas mulheres se tornando o coração do próprio Cristo. Ele ora por isso, que Cristo habite nos corações de vocês pela fé, estando todos arraigados e alicerçados em amor, porque isso não é uma questão de você conhecer Calvino, conhecer Lutero, conhecer a confissão de Westminster, sabe? Não é uma questão de você se tornar um neocalvinista. Você tem que ter alma, você tem que ter amor, tem que haver doçura na sua vida. E aí então, eu clamo em associação a isso, em conexão a isso, que vocês compreendam a largura, a profundidade, a altura, toda a extensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a fim de que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de que o cálice de vocês transborde. Mas preste atenção, de um lado a experiência da plenitude, do amor que é derramado. Então aqui nós estamos diante do cristão vivendo o cristianismo a todo vapor. Aqui nós temos uma pessoa tomada da plenitude de Deus, compreendendo o amor de Deus em Cristo em todas as suas dimensões, e Cristo habitando pela fé, de uma tal maneira que essa pessoa pode dizer logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Contudo, o apóstolo Paulo declara a seguinte coisa: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória,
conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu espírito no íntimo de cada um, ou no seu homem interior. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam ser preparados pelo Espírito Santo, a fim de que essa experiência não arrebente com vocês. Então, nós temos que pedir esse preparo. Nossa tarefa como igreja é dupla. O primeiro movimento que nós devemos fazer é desse clamor, de pedir a Deus esse preparo espiritual, e entender que o cristianismo é experimental. É mais, olha, aparentemente estou pregando contra mim, é mais do que você ir ao morro levar comida para o desempregado, é mais do que você lutar para que o Brasil, sabe, se torne um Brasil cuja cultura seja influenciada pela fé cristã. É mais do que atravessar o oceano para pregar o evangelho para quem nunca ouviu falar de Cristo. Cristianismo certamente é doutrina, cristianismo certamente é a prática da verdade, mas o cristianismo também é a experiência viva com Deus. Nós não fomos chamados apenas para pensar bem, nós fomos chamados para, como Tomé, cair diante dele e dizer: Senhor Deus e Rei meu. Nós fomos chamados por esse Deus para, como a Maria, irmã de Marta e Lázaro, quebrarmos o vaso de alabastro com unguento, enxugarmos os seus pés com os nossos cabelos e prestarmos um culto a Ele em espírito e verdade. Você está vivendo isso? Eu não estou perguntando se você está na internet defendendo o seu candidato, eu não estou perguntando se você está lutando ou não por um cristianismo progressista, conservador. Estou perguntando o seguinte: é se você ama Jesus, se Jesus habita no seu coração pela fé, se você tem alegria indizível e cheia de glória. Eu estou perguntando é se essa pandemia está sendo vista por você à luz desse amor, que convence o crente que os cabelos da sua cabeça estão contados, e que não há vírus nesse planeta que seja capaz de inviabilizar os planos que esse Pai de amor tem para a sua vida e para a minha vida. Então, parte da nossa tarefa é orar, mas pedir também para que esse cálice seja ampliado. Abra bem a boca que eu a encherei. Então, é responsabilidade nossa expandir a capacidade de sentir esse amor. E certamente, quando o Senhor Jesus declara em João capítulo 16, verso 12: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar, está falando, em primeiro lugar, olha só, tenho muito para lhes dizer, isso é um negócio do outro mundo. Quer dizer que havia, preste atenção nisso, havia todo um conjunto de verdades que os discípulos ignoravam, e às quais eles poderiam ter acesso, e teriam acesso em momento adequado, em momento propício, porque Deus respeita as leis de funcionamento da alma humana. É impossível, por exemplo, o coração se regozijar com aquilo sobre o que a mente não tem nenhuma informação. E eles precisavam de uma informação empírica, espaço-temporal, repito. Eles precisavam testemunhar a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão, a fim de que uma nova luz fosse projetada sobre a compreensão deles do Evangelho. Agora, era necessário, contudo, que eles fossem preparados pelo Espírito Santo, por isso que eu usei Efésios capítulo 3, porque é possível que nós não tenhamos estrutura para receber a verdade, que um outro irmão na fé está habilitado a vê-la tornado habitação na sua mente, do seu espírito.
tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, não é que o Espírito da verdade não estivesse presente naqueles dias. Nós não teríamos na história do Antigo Testamento um Davi, um Abraão, um José, um Jacó, um Isaías, um Jeremias, sem o Espírito da verdade. Aquilo sobre o que o Senhor Jesus está falando é de um derramamento amplo, universal, que extrapolaria os marcos geográficos do território da Palestina. Ele está falando de uma coisa permanente, de uma coisa mais profunda, para a qual os próprios profetas do Antigo Testamento apontaram. Olha, as coisas estão difíceis na relação de Deus com essa igreja chamada Israel. Israel é capaz de praticar o que até mesmo as nações pagãs não praticam. Aí diz Jeremias, mas vai chegar um dia que dos pecados do meu povo eu não mais me lembrarei, e que eu escreverei em seus corações a minha lei. E nós estamos vivendo os dias do cumprimento dessa extraordinária verdade. Tudo começou no cenáculo, no dia de Pentecostes, logo após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Uma presença nova, inusitada, bendita, bem-aventurada, do Espírito da verdade. O Espírito que hoje batiza, o Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o Espírito que faz os servos e as servas verem a glória de Deus e profetizarem. O Espírito da verdade. Então, com isso, nós estamos diante de um fato iniludível, insofismável, no Novo Testamento. Onde quer que o Espírito Santo esteja operando, ali haverá a presença da verdade. E não há como você separar o ministério do Espírito do ministério da proclamação da verdade. Portanto, aqui nós somos levados a parar para pensar nas chamadas manifestações pentecostais. Pessoas caindo no meio dos cultos, ou levantando suas mãos, ou gritando, pessoas dançando. O que dizer sobre essas manifestações? Eu confesso a você, não é que eu estou me tornando cínico com o passar dos anos. É um volume muito grande de experiência. São muitos testemunhos. E eu já vi pessoas levantarem as mãos nos cultos, chorarem copiosamente, declararem que a melhor coisa que aconteceu em suas vidas foi conhecer o Senhor Jesus Cristo, para mais adiante não suportarem prova que veio mostrar que essas mesmas pessoas eram árvore com muitas folhas, mas sem fruto algum. Receberam o reino dos céus com alegria, mas não deixaram o Evangelho criar raízes em seu coração. Então, essas experiências não querem dizer nada. Estádios lotados, interesse por teologia ou pela história do cristianismo, dançar, cantar, participar de vigílias, orar até deixar os joelhos calejados. Todas essas práticas nós encontramos no Antigo Testamento, na igreja apóstata, a ponto da mensagem de Isaías no capítulo 1 ser essa: eu não posso suportar ajuntamento solene associado à iniquidade.
Vocês jejuam um jejum para valer e demonstram ter interesse por teologia. Olha o que diz aqui Isaías. Por exemplo, no glorioso capítulo 58, que é um negócio extraordinário. Ele diz assim: eis que vocês jejuam para valer, mas apenas para discutir, para tratar na internet o que vocês deveriam tratar face a face, para não arruinar a reputação de pessoas que são estimadas por Deus. Vocês jejuam para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido no alto. A condição para você ser ouvido é você ligar para esta pessoa que você insultou, pedir perdão a ela pelo que você fez com o seu bom nome, que é o maior tesouro que esse mesmo homem, que esta mesma irmã em Cristo possui. Porque sem um bom nome ninguém quer se associar a nós. Seria este o jejum que escolhi? E num só dia a pessoa se humilhe. Olha só, ele fala de práticas que nos impressionam quando nós testemunhamos num estádio. Imagine, uma arena lotada, milhares de jovens com o rosto literalmente no gramado do campo de futebol, uma coisa do gênero. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe e incline a sua cabeça como junco. E lá está aquela pessoa inclinada como um junco, o rosto cravado no chão. E você olha para aquilo e vê aquele mar de jovens e diz: isso é uma obra extraordinária do Espírito Santo. Olha quanta gente curvada como junco. Incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, pano de saco e cinza. Expressão profunda aos olhos humanos de humilhação. Eu não valho nada. Se eu tiver que entrar no reino dos céus, será pela sua graça. Pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Vocês acham que esse é o culto que eu prescrevi para a minha igreja? É isso que eu espero de vocês? Vê-los no templo com o rosto no banco da cadeira? Ali no estofado? Vestido de pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Agora eu vou falar para vocês sobre a verdadeira espiritualidade. Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistos que encontrarem nus, e não voltem as costas ao seu semelhante, e por aí vai. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, a maior evidência de que o Espírito não fique, não deixe você, seus irmãos na fé, se impressionarem com as folhas. Onde quer que o Espírito esteja operando, ali estará presente a verdade. Veja, isso é mais do que escola dominical. É mais do que decorar a confissão de Westminster. É a presença da verdade, e a presença da verdade governando as ações da igreja. Porque ele é o Espírito da verdade. Agora veja só. Como detectar a presença do Espírito na vida de uma igreja? Eu diria para você que você não deve nem descartar essas manifestações, chamando-as de puro fanatismo, porque às vezes a crítica que é feita ao estádio lotado cheio de jovens é proferida por alguém que está com dor de cotovelo, que está morrendo de inveja de quem consegue mobilizar tantas pessoas. Por outro lado,
nós não devemos lidar como meninos e meninas com essas manifestações, porque todas elas são mostradas pelo Antigo e pelo Novo Testamento como não conclusivas do ponto de vista de uma verdadeira experiência de novo nascimento. Então, para nós sabermos se o Espírito Santo está operando numa igreja, nós temos que fazer a seguinte pergunta: a verdade está presente na vida dessa igreja? Agora, como saber que a verdade do Espírito está presente na vida de uma igreja? Que verdade é essa? Gente, quando a Bíblia fala sobre o Espírito da verdade, está falando, obviamente, de toda a verdade. Eu até diria que é claro que o Espírito Santo tem interesse em nos ajudar a entender o batismo. É claro que o Espírito Santo tem interesse em ajudar a igreja a compreender, por exemplo, se o batismo infantil é bíblico ou não. Contudo, quando as Escrituras falam sobre Espírito da verdade, e você pode confirmar isso depois, separando o tempo para ler com atenção, 1 João capítulos 1 e 2, que falam ali sobre os sinais, vamos assim dizer, intelectuais da presença do Espírito numa igreja. Esse Espírito, portanto, é um Espírito que comunica verdades essenciais. Não é o Espírito dedicado a trivialidades, sabe? Não é um Espírito que guia a igreja a ficar obcecada com o que é periférico na fé, coando mosquito e engolindo camelo. Se o Espírito da verdade estiver presente numa igreja, essa igreja ficará do lado da verdade, mesmo que a verdade a golpeie e a leve a fazer pedido público de arrependimento, a expressar publicamente seu arrependimento e fazer pedido público de perdão, como aconteceu na Coreia recentemente, em que um pastor que não respeitou o distanciamento social teve que vir a público de perdão, porque a partir da sua igreja, parte da Coreia foi contaminada com a Covid-19. Então, ele é o Espírito da verdade, que faz as pessoas amarem a verdade, desejarem a verdade, a se deixarem golpear pela verdade. Se o Espírito da verdade está presente nessa igreja, os bancos não tentam pautar o púlpito. O pastor recebe salário em vez de ser comprado pela igreja. Se é Espírito da verdade, o pregador tem autonomia e a profecia flui do púlpito para os bancos. Espírito da verdade. Sempre que o Espírito da verdade está presente, a igreja é levada a compreender algumas doutrinas, sem as quais, ou sem cuja compreensão, e vamos assim dizer, encarnação, não há cristianismo. Sempre que o Espírito da verdade estiver presente, e aqui agora eu estou plagiando Jonathan Edwards, que ele tem um livro extraordinário sobre os sinais da presença do Espírito Santo na vida de uma igreja. E isso, um livro escrito por alguém que passou por uma experiência de avivamento, que tomou toda aquela costa dos Estados Unidos, da chamada região da Nova Inglaterra, e que começou na Igreja Congregacional de Northampton, no ministério de Jonathan Edwards. Então, que verdades são essas? A primeira coisa, primeiro fato: se o Espírito da verdade estiver presente na igreja, a igreja estará cônscia de que é uma comunidade de fantasmas, de pessoas que estão ali e que numa semana seguinte não estarão mais. Que aquele que você encontra no culto, no domingo subsequente já pode estar na eternidade. Sempre que o Espírito Santo estiver presente numa igreja, essa igreja estará cônscia do fato de que a vida é dura, curta e incerta. É uma igreja, portanto, que não lida de modo romântico com a vida. É uma igreja, sendo assim, humilde, que ouve da boca do seu Salvador a declaração: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será?
Sempre que o Espírito da verdade estiver presente numa igreja, haverá intenso amor por Jesus Cristo. Jesus Cristo será proclamado, será exaltado. Usando a linguagem de John Stott, as pessoas ficarão intoxicadas de Cristo. Onde quer que o Espírito da verdade esteja operando, ali haverá amor pelos irmãos. A igreja será levada à compreensão de que os seus membros são a menina dos olhos do Criador. Onde quer que o Espírito da verdade esteja presente, haverá grande interesse pela compreensão desse livro. Você encontrará pessoas usando o seguinte critério como decisão quanto à igreja que vão congregar. Eu não quero saber do tamanho do estacionamento, eu não quero saber se tem ar-condicionado central, de certa forma eu não quero saber nem se há uma sala para a escola dominical bem decorada para os meus filhos. Eu quero saber o seguinte: do púlpito dessa igreja flui a verdade, a pregação é expositiva no poder do Espírito Santo, o pastor prega todo o conselho de Deus. Essa igreja tem as Sagradas Escrituras como inerrante, como inspirada, como ditada pelo Espírito Santo. Onde quer que o Espírito da verdade esteja presente, ali haverá expectativa pelo retorno de Cristo. Você encontrará pessoas anelando pelo fim do mundo. Mas que é isso, Antônio? Você está em depressão? A pandemia está mexendo com sua alma? Nada. Como é que eu posso viver sem anelar pelo fim do mundo? Eu não tenho esperança. Olha, eu luto, e você tem visto que eu tenho lutado, porque acredito que a vida pode ficar melhor. Nós não temos que necessariamente viver essa vida sem vergonha que a gente vive, com tanta desigualdade, com tanta injustiça, com tanta morte, com tanta miséria. Agora, retorno ao Éden, não tem político que me dê essa esperança, não tem nenhuma esperança. A natureza humana não dá conta do Éden. Basta uma criança no hospital de câncer, fazendo tratamento para leucemia, para eu anelar por novos céus e nova terra. Onde quer que o Espírito Santo esteja presente, ele vai encontrar pessoas trabalhando, lutando, exercendo suas profissões com dignidade, se necessário for, participando de manifestações de rua, contudo, anelando pelo retorno do Salvador e a chegada daquele dia no qual toda lágrima será enxugada. E a glória de Deus a todos se manifestará. É o Espírito da verdade. Essa foi a grande crise que eu vivi no meu ministério nos últimos anos. Aqui está o texto falando: porém, quando vier o Espírito da verdade. E se você me perguntasse assim, qual foi a sua maior crise? Porque, deixa eu aqui abrindo meu coração, eu, pela primeira vez na vida, eu vi o movimento, parte do movimento evangélico, nós não podemos generalizar, como uma outra religião. Aí me lembrei das palavras de um amigo meu falando sobre a sua relação com a sua igreja. Ele dizendo a seguinte coisa: eu percebo na minha igreja que as pessoas vão com filtro para o culto, e que elas retêm tudo aquilo que não lhes interessa, e que elas só deixam passar o que lhes é conveniente. Eu ainda agora falava com um amigo policial e dizia para ele a seguinte coisa: é impressionante como que na vida de muitas pessoas que eu conheço, a profissão é mais definidora do seu caráter, da forma como essa mesma pessoa vive, do que o evangelho. Ela é mais médica, é mais engenheira, ou é mais ministra do evangelho, ou ministro, do que cristão. Então você olha para essa pessoa, você diz o seguinte: ela carrega todos os vícios da sua profissão. A profissão, a cultura da sua profissão a tornou impermeável naqueles pontos nos quais o evangelho a confronta e diz: você não pode ser médico dessa maneira,
Você não pode exercer a engenharia, você não pode ser um economista desse modo, você não pode atuar como policial, seguindo esses princípios, e até mesmo como pastor. Porque às vezes o pastor ele é mais presbiteriano, ele é mais batista, ele é mais pentecostal do que crente. Então qual foi a minha dificuldade? Foi epistemológica. Se chegar à seguinte conclusão: por mais que você fale, por mais que você proclame a palavra de Deus, sabe? As pessoas estão sempre dedicadas ao trabalho de domesticar Jesus Cristo. Domesticar Jesus Cristo. E por isso você não vê crentes com independência de pensamento. Pois bem, contudo, aprove a Deus que esse mesmo policial com quem eu estava conversando ainda agora, com o qual vou sair para almoçar daqui a pouco, se tornasse na maior expressão do poder transformador do Evangelho com a qual me deparei, sei lá, nos últimos 5, 10 anos da minha vida. Algo impressionante. Eu vi, eu testemunhei ocorrer no seu lar e perante os olhos umedecidos da sua mulher, que testemunhou do mesmo milagre. Porque o Espírito da verdade, e é isso que hoje eu estou pregando para mim mesmo, crer que o Espírito da verdade pode operar nas instituições religiosas e fazer com que dentro delas possamos encontrar, ainda que não na sua totalidade, pessoas que nasceram de novo e que amam mais o Evangelho do que o seu partido político, que são fascinadas por Jesus Cristo e têm como maior compromisso na vida glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, anunciar a beleza do Evangelho. Gente querida, eu disse que eu corria o risco de não conseguir chegar ao verso 15, eu não consegui nem terminar o segundo versículo do dia. Analisamos o verso 12 e eu parei na metade do verso 13. Então vou deixar para terminar essa exposição no próximo domingo. Portanto, a mensagem, o ministério de ensino do Espírito Santo, será apresentada aqui do púlpito da igreja em duas partes, duas pregações. Então, a de hoje e a do próximo domingo, quando eu concluirei e tratando, meu Deus, entre outras coisas, do verso 14. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu. Como eu desejo a chegada da hora em que terei a oportunidade de expor essa passagem extraordinária da Bíblia. Vamos ter um momento de oração agora? Olha lá, refrescando sua memória para que a gente ore, para que você se lembre nesse momento do que mais o tocou na passagem bíblica que nós acabamos de examinar. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Simplesmente nós não vimos isso, nós paramos no quando, porém, vier o Espírito da verdade. Que o Espírito da verdade venha sobre o nosso país e que sejamos, portanto, uma igreja conhecedora do conteúdo do Evangelho, e não apenas isso, uma igreja capaz de viver para além do local, do espaço da adoração, essa verdade, de modo que Isaías 58 se cumpra no coração das igrejas evangélicas do nosso país. Vamos ter um momento de oração, se for possível, vou pedir que você feche os seus olhos, eu não vou ter como saber se você fechou os seus olhos, tá bom? Se for possível, você fechar os olhos para a gente ter um momento de oração, tá bom? Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem extraordinária. Nós te agradecemos porque tu tens o que dizer a nós. Tu tens o que nos comunicar. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou em trevas. Te louvamos pelo Evangelho, te louvamos por Jesus Cristo.
Nós te louvamos pelo Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, porque tu enviastes o Filho para a nossa redenção e o Espírito para aplicar a obra de redenção nos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor nos prepare para o conhecimento da verdade. Não permita que sejamos como meninos e meninas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não permita, Senhor. Dá-nos solidez. Que tenhamos como âncora de alma o Evangelho bendito do nosso Salvador. Nós rogamos que o Senhor nos prepare por dentro. Nós rogamos que o Senhor fortaleça os nossos corações. Nós pedimos a Ti que pela Sua infinita bondade, nós não nos tornemos privados dessas experiências gloriosas, em razão do fato de não termos estrutura espiritual para as vivenciarmos. E mostra-nos, Senhor, que aquilo que nós somos hoje não pode ser comparado com o que haveremos de ser, porque o que hoje nos é oculto se tornará claro. Aquilo que hoje o nosso espírito não comporta será revelação sua à nossa mente e coração, regendo a totalidade da nossa existência. Senhor, nós concluímos essa súplica pedindo por esse cristianismo experimental, que é doutrinário, que é regulado pela verdade, mas que tem como objetivo fazer com que o homem e a mulher conheçam a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Prepara-nos, Senhor, para o que Tu tens reservado para nós, que não sejamos privados desse conhecimento por displicência, e ajude-nos a alargar o espaço do nosso coração, apresentar um cálice o mais amplo possível. Abre as portas da percepção espiritual, para que tudo o que os nossos olhos são capazes de divisar, Senhor, nos comunique Jesus Cristo. Nos fale, Senhor amado, da Tua beleza e nos conduza à adoração. Em nome de Jesus. Amém.